interessante a passagem, porque no capítulo anterior, capítulo 4, a arca é um símbolo de alegria, né, de júbilo. Agora vai, né? Agora a arca é um problemão, ninguém quer ficar com ela. Leva para você. Leva para você, leva para você. Bom, então, o que a gente pode aprender nesse texto, irmãos? Muitas coisas interessantes. Primeiro vamos falar sobre o impacto da queda no homem. O homem, criatura, caiu lá no Éden, rompeu com o Criador. Essa história nós já sabemos. E o impacto da queda número 1 foi o afastamento total com o Criador. E já que a criatura se afastou do Criador, ela está morta. Mesmo que não esteja morta fisicamente, ela está morta interiormente. É o exemplo que eu sempre dou da flor, né? Você vai comprar rosas para dar de presente, você chega na floricultura, perde um buquê de rosas. Aí o camarada vai pegar o quê? Vai pegar a rosa, vai cortar da roseira e vai te dar. Você vai levar a rosa para casa, ela tá bonita, ela tá cheirosa, mas ela já morreu. É só questão de tempo para ela estragar, secar. Ela tá ali com aquele brilho dela, com aquela imagem, mas ela não tem mais vida em si mesma. Acabou, tá cortada. E a criatura é a mesma coisa, guardando todas as proporções. A criatura rompeu com o Criador, não tem mais vida, então ela perde tudo. Perde a possibilidade de vida eterna, perde a possibilidade de redenção e perde também a sua luz. O homem mergulha em profundas trevas, ele perde o entendimento, perde a capacidade de compreender as coisas, a vida, quem Deus é. Ainda que o homem ainda permaneça muito inteligente, mas é uma inteligência sob escuridão, porque a luz vem de Deus. Jesus fala isso, nós estamos estudando às quintas-feiras na escola bíblica, o Evangelho de João, e Jesus fala isso várias vezes. No capítulo 9 ele fala: eu sou a luz do mundo, eu vim para trazer luz aos cegos, e vim para trazer escuridão para os que acham que enxergam. Então Deus é luz, a palavra de Deus é luz, lâmpada para os nossos pés. Tudo que envolve luz representa o Senhor, clareza, brilho, iluminação. A palavra de Deus nos ilumina. Mas quando Deus não está, o que você tem é escuridão. E o impacto da queda gerou escuridão. Escuridão traz o quê? Traz engano. Porque quando você não está enxergando, você não sabe para onde vai. Se você estiver andando numa estrada sem luz, sem farol, você pode ir muito bem, mas para cair num buraco também na ribanceira, você não está vendo nada. A escuridão traz engano, e aí o ser humano se desvia da verdade e passa a acreditar naquilo que não é verdade, naquilo que é fantasioso, nos mitos. O surgimento do mito, da ideia fantasiosa, vem exatamente dessa incapacidade de compreensão da verdade. Vários exemplos que nós podíamos tirar da nossa própria vida, né? Quando eu era menino, por exemplo, a minha mãe não deixava tomar leite com manga, quer dizer que matava. Não podia, por exemplo, deixar o espelho descoberto em dia de chuva. Vocês nunca passaram por isso, não? De onde as pessoas tiram essas ideias? São mitos, né? E todo mundo acredita como se fosse profunda verdade, ainda que não exista explicação convincente para o que você está falando. O camarada acredita. A falta de conhecimento, de entendimento, de clareza, no caso da queda, deixou o homem preso, ligado ao mito, à ilusão. O que é o mito? O mito é um relato fantástico de tradição oral, normalmente protagonizado por seres que encarnam forças da natureza, aspectos gerais da condição humana. O mito é uma lenda, uma história que você ouve, não tem prova nenhuma, mas você acredita. Você acredita. Que se fizer daquela forma, né, o camarada acredita que se ele quebrar o espelho vai ter X anos de azar. Do jeito que as coisas hoje estão andando, a gente não precisa nem quebrar espelho para ter tantos anos de azar. Mas as pessoas vão acreditando
E o que tornou o homem muito crédulo com todas essas histórias e lendas e tradições e religiosidade é o fato dele ter rompido com o Criador. Rompeu com o Criador, a luz de Deus se apagou e o homem parou de ter entendimento. E que se ele não tem entendimento sobre as coisas, ele começa a explicar as coisas de forma mitológica, de forma fantasiosa. Nós somos assim também. Tem um programa que a gente gosta de assistir, que é Quilos Mortais. Já viram esse programa? Pô, sensacional. O camarada chega lá, ele ou ela, com 300 quilos, 400 quilos, 400 quilos. Nós vimos uma senhora, na verdade a senhora, porque está bem assim, debilitada, mas geralmente são pessoas jovens. 400 quilos, não teve carro que transportasse, teve que colocá-la no avião para procurar o Dr. Now, lá, que é o especialista lá no Texas, em Houston, né? Que é o cara que cura todo mundo, o cara sabe fazer. Aí a pessoa chega lá, ele vai dar para ela um programa, né, de treinamento, uma dieta tal. E, ó, você vai ter que emagrecer aí tantos meses, 1 mês, 2 meses, 30 quilos. Você volta aqui com menos 30. Aí o cara volta com mais 10. Aí ele vai com aquele jeitinho. O que aconteceu? Eu não sei. Eu não estou comendo nada. Não é verdade? Aí o doutor Nal fala assim, me diga uma coisa dessa. Isso é impossível. Não é verdade, doutor, eu não estou comendo nada. Minha filha, isso é matemática. Impossível, você, com certeza. Então a pessoa, ela está tão... Esse programa ele é interessante porque ele fala de saúde, mas ele também fala de questões psicológicas. Geralmente ele manda as pessoas para o psicólogo, para ter acompanhamento, porque a pessoa está tão desnorteada, tão perdida na vida, tão confusa, que ela passa a acreditar em coisas assim que não fazem o menor sentido. Tipo assim, eu não comi. Como que você não comeu? Mostra lá o vídeo, o cara comendo 15 pizzas. Eu não estou exagerando não. 15? Não comi nada, não sei o que houve, eu não sei. Aí ela olhou pro marido dela, magrinho assim, magrinho mesmo. Eu disse, ó, doutor, ele inclusive come mais do que eu. Ó, doutor Rio, é verdade? Você vê que quando a mente do homem ela tá confusa, distorcida, você acredita nas coisas mais absurdas, cara. É o poder do mito, é o poder do engano, que é resultado, obviamente, da escuridão, da falta de entendimento, da falta de clareza. Então isso vai nos levar a algumas reflexões importantes. O mito imita o real, né, as histórias, as lendas imitam o real. Para muitos o mito se torna real, que é o exemplo que eu acabei de dar. Não, é verdade, se torna real. O mito muda o real, mata o real e se multiplica no real sem ser real. Ou seja, todo mundo acredita sem nunca ter provado nada, sem ter um entendimento, mas todo mundo acredita e acredita firmemente. Ele se multiplica no real sem ser o real. Além disso, o mito ele humilha a razão, porque faz a mente humana acreditar em coisas que não têm o menor sentido. Ele não se modifica, ele vai se adaptando. Superestima a superstição. A gente vai ficando supersticioso, acreditando, né, em coisas absurdas, e nos ensina a não aprender. O principal problema do mito é que rejeita o aprendizado. Não quero aprender. Essa experiência eu tive muitas e muitas vezes no seminário. Você está dando aula lá, e à medida que você vai explicando e aquilo vai trazendo clareza, o aluno rejeita. Porque se ele aceitar o entendimento, ele vai ter que abrir mão de tudo que ele acredita. Então ele rejeita. E as reações são parecidas. Ou ele se enfurece, te agride e vira seu inimigo, ou ele nunca mais retorna. Porque ele não quer mais ouvir o que você está dizendo. É a rejeição ao conhecimento. E por que a rejeição ao conhecimento existe? Porque humilha a sua razão. Humilha a sua razão. Então,
você não quer mais aprender nada. Não quer mais aprender nada. Sem luz, o homem crê na escuridão. E a Bíblia vai nos ensinar, de Gênesis até o Novo Testamento, que Deus vem se esforçando e agindo e avançando para quê? Para tirar o homem da escuridão. Os movimentos de Deus são sempre para isso, tirar o homem da escuridão, trazer clareza. Tem muitas coisas que estão na Bíblia, escritas na Bíblia, e aí os irmãos leem os textos, tiram dali como se fosse uma verdade prática. Como o exemplo da arca que eu dei. Já mostrei aqui, inclusive, uma foto, vou mostrar ela de novo aqui, de igrejas que fazem arcas, réplicas da arca, e entram com a arca. Por quê? Porque o cara pega a história bíblica para dizer assim, tá vendo? Os hebreus levaram a arca, então você está enfrentando uma batalha na sua vida. Você, quando a arca entrar, você vai dar um brado de guerra. O cara monta um cenário, mas o texto bíblico, ele não está ali para te ensinar uma metodologia. Ele está ali para te mostrar como o povo de Israel, os filisteus e demais povos estavam mergulhados em profunda escuridão. Não é para te dar um método. E aí você vê como o cristão agora, no século XXI, com todo o conhecimento disponível, também está mergulhado em profunda escuridão. O cara fica reproduzindo uma coisa que a Bíblia nos ensina para que você não faça. Não é para você fazer, é para você não fazer. É um texto colocado lá para você ver como o comportamento dos caras era maluco. Os mitos, eles eram abundantes no Antigo Testamento. Aqui no slide eu coloquei para vocês que os cananeus, por exemplo, acreditavam em Astarote, Renfã, acreditavam em Acima, em Nergal, acreditavam em Baal. Tem até nomes ali que eu acabei repetindo. No caso de Baal, por exemplo, na famosa passagem de Elias com os profetas de Baal, eles acreditavam que se eles invocassem Baal, ele mandaria fogo do céu. E a pergunta é, por que Baal não respondeu? Porque Baal não existe. Os textos bíblicos vão dizer que os ídolos têm olhos, mas não veem. Têm boca, mas não falam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Os textos bíblicos vão dizer, inclusive, que o camarada, aquela passagem é incrível do Antigo Testamento, que o camarada vai lá, planta a árvore, rega a árvore cresce, depois ele corta a árvore, transforma em pedaço de pau, pega aquele pedaço de pau, constrói um ídolo, uma estátua, e depois se curva diante da estátua que ele construiu com a árvore que ele plantou. Então o texto está dizendo que o homem está muito cego, cara. Perdeu completamente a razão. E eu quero dizer para os irmãos, tanto que estão aqui, para os que estão assistindo, que tem muita gente que acha que religião é coisa de gente ignorante. Não, irmãos, a religião ela cega. Há empresários, alguns mega empresários riquíssimos, que são águias, os caras são inteligentíssimos, dominam o mercado financeiro, não perdem um negócio, sabem discutir, debater, discutem preços, produtos, no mundo inteiro, estão liderando o mercado, comandam o segmento, mas quando entra a religião, o cara fica cego. Os caras não perdem um centavo no negócio, mas são capazes de ofertar, às vezes, milhões de reais, porque ouviram coisas que não existem. A religião, a mentira, a cegueira, deixa o homem completamente confuso em todos os sentidos. É o mito, é o poder do mito que deixa o homem na escuridão. E aí você pega, por exemplo, um líder de uma igreja, um professor de escola bíblica, um pastor, abre a Bíblia para ler lá sobre os profetas de Baal, aquela passagem é incrível, né? Elias conta mais de 400 profetas de Baal, aí eles ficam lá o dia inteiro se cortando, aí os caras vão dizer o quê? Que Baal era um demônio, que Deus não deixou Baal falar, que vão contando história, mas aquela cena é uma cena pedagógica, ela humilha a religião de Jezabel e humilha os hebreus. Como é que você, tipo assim, como se Deus falasse, como que vocês se submetem a isso? A essa loucura?
É o que o mito faz. Acreditava-se, por exemplo, no mito egípcio de que o Nilo, o rio Nilo, o sol e o próprio faraó eram divindades. Mas Moisés foi lá e botou o Nilo, o sol, faraó, tudo no bolso, né? Por que os deuses do Egito não reagiram? Você vê que os crentes ainda continuam lendo os textos dizendo, não, porque o Deus de Israel foi lá e humilhou os outros deuses. Ora, mas se era uma disputa de divindades, se era uma guerra entre entidades, por que os deuses do Egito não reagiram? Porque eles não existem. Foi isso que Deus fez, deixar claro que eles não existem, que eles são obra da mente humana. E Faraó se achava Deus. E o Deus que existe, o Criador, foi lá e matou o filho de Faraó. E fez o rio Nilo sangrar. E cada praga aponta para uma divindade daquela. Humilhou o Egito. A humilhação do Egito foi tão grande que nesse texto que nós lemos agora, mais de 400 anos depois, os sacerdotes de Dagon citam o Egito. Não sejamos como Faraó, que Faraó ficou insistindo. Vamos abrir mão, entrega logo, devolve a arca. Mas vocês veem que o que Deus fez foi humilhar. Havia também o mito da rainha dos céus, que regava a terra. E os hebreus ofereciam holocaustos e incenso à rainha dos céus. A gente lê isso lá em Jeremias 44. Os hebreus, os israelitas adoram o ídolo, gostam desse negócio. Moisés estava no monte lá recebendo as tábuas da lei e o povo estava embaixo do monte construindo um bezerro de ouro. Olha só, um bezerro de ouro. Depois o rei de Israel vai construir um bezerro de ouro e vai dizer, aí o seu Deus, um bezerro de ouro. O que mostra a ignorância humana. O que Deus está nos revelando nos textos é a cegueira. Não é uma batalha, não existe uma batalha entre Deus e Dagon. Dagon não existe. O que existe é Deus colocando o homem no seu devido lugar e mostrando ao homem assim, nossa, olha que ponto vocês chegaram. Que situação. Acreditava-se no mito de que o sol, a lua, as estrelas eram deuses. Acreditava-se nesse mito, nessa situação, nessas circunstâncias. Sem luz, obviamente, o que a Bíblia vai nos mostrar é que o homem crê na escuridão. O mito pagão, por exemplo, de montes e serpentes marinhas, o famoso Leviatã, está lá em Jó, descrito. E havia o mito filisteu do rei peixe Dagon. E os filisteus achavam que deveriam apaziguar a ira do Deus de Israel com ratos de ouro. Que sentido tem isso, irmãos? De onde os caras tiraram essa ideia? Então, o que a Bíblia vai mostrar? Com muita clareza, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6 de 1 Samuel. Que tanto filisteus como hebreus perderam a fé no Criador. O problema não está com os filisteus, o problema está com todo mundo. Porque os israelitas transformaram a fé em Deus também numa fé mística, sincrética e falsa. Aquela coisa, tragam a arca. Isso é o quê? Isso não é nada. Agora Deus está aqui. Vocês viram a alegria dos caras? Eu ia dizer que eu não ia cantar, mas não tem jeito. O chão vai tremer. A alegria deles com objeto. Com objeto, irmãos. Como é que pode? Quantos de nós somos incapazes de nos alegrar com a graça, com a salvação, com a redenção, mas nos alegramos com objetos, com coisas físicas? E a fé dos hebreus ficou desse tamanho. Nesse sentido, Deus não só humilha os hebreus, como agora humilha os filisteus, e no final das contas ninguém quer mais ficar com a arca, porque não é o Deus dos hebreus, nem o Deus dos filisteus, é o Criador, colocando o homem
no seu devido lugar. E aí a Bíblia vai nos ensinar com muita clareza que a religião, de um lado ou do outro, ela cega. Ela está cega e cega a gente. Obviamente, o que traz luz é Deus. Vocês vão lembrar, já lemos aqui, que antes de Samuel aparecer, Deus não falava há muito tempo. Silêncio. Ora, se a palavra de Deus não vem, o que você tem? Escuridão. Então, obviamente, partindo dos textos bíblicos, todas essas igrejas, qualquer denominação ou confissão de fé, onde a palavra de Deus não tem a primazia, onde os líderes não ensinam as escrituras, onde não existe amor pelo conhecimento bíblico, elas estão em profunda escuridão, em trevas. Porque a religião faz isso. Ela admite lideranças ímpias, ela admite uma espiritualidade vazia, ela admite superstição. Tem igrejas aí que dão flores, sal, paninhos, toalhinhas, né? Objetos supersticiosos, enchem a sua mente de ideias supersticiosas. Fica tudo cheio de superstição. Cara cheio de símbolo, fitinha, lencinho, chapeuzinho, roupinha, isso, aquilo, como se aquilo tivesse algum efeito na vida da pessoa. Geralmente são religiões, igrejas, comunidades extremamente moralistas. Nós vimos aqui que Eli permitia que os seus filhos se prostituíssem, permitia que seus filhos fossem corruptos, permitia que seus filhos fossem violentos, permitia que seus filhos agredissem a viúva, mas ele criticou a Ana dizendo que ela estava bêbada. Quer dizer, beber não pode, o resto está valendo. São religiões moralistas e ritualistas. Vejam a ceia, por exemplo. A ceia do Senhor, em muitas igrejas e para muitos irmãos, é um ritual. Aquilo não faz a menor diferença na vida do cara, é um ritual. O cara não vai à igreja nunca, vai no dia da ceia. Ele entende que aquele ritual tem um efeito redentor, perdoador, mágico, místico, miraculoso. Há comunidade de fé que colocam irmãos orando na hora dos cultos, ministérios de intercessão, orando para que a presença de Deus venha. Há líderes que falam sobre isso, que a presença de Deus virá, invocam a presença de Deus, chamam como se o nosso Deus fosse um Deus pagão, como se ele morasse num vulcão, ou numa caverna, ou estivesse no fundo do mar, ou em outro lugar, que é exatamente o que Elias diz. Gritem mais alto, Baal deve estar dormindo, ou ocupado, ele não está ouvindo, chamem mais alto. E os crentes agem como os profetas de Baal, hoje. Chama o Espírito, traz o Espírito, faz isso, faz aquilo, movimento, consagração, monte, com vários e vários comportamentos. Irmão, e cada dia eu falo assim, não, já vi tudo, não vou me surpreender. Me surpreendo de novo com um comportamento maluco de tanta gente louca, perdida, mergulhada em profunda escuridão, total escuridão. E a palavra de Deus sequer citada. Acabei de ver um vídeo de uma igreja cheia de gente, o cara pregando, o cara não sabe onde estava o texto, não sabia o nome do livro. Quero ler com vocês aqui o livro de São João. São João 23, o Senhor é o meu pastor, ele diz. E nada me fala. É verdade. E sabe por que ninguém reclama, irmãos? Porque ninguém liga e também não sabe. As Bíblias abertas nas mãos dessas pessoas são enfeite, acessório do ritual. Assim como a lei na boca dos fariseus, saduceus, era enfeite, acessório ritual. Porque de fato, Jesus diz, vocês não me conhecem, porque vocês não são filhos do meu Pai, vocês são filhos do diabo, Jesus diz. Jesus fala logo claramente, vocês são filhos do diabo, que é mentiroso desde o início. Por quê? Porque estão mergulhados em profunda escuridão. A verdade, ela tem poder para destruir os mitos. Então, se a gente vai acabar com o mito, o que o cara faz? Tira a Bíblia. Ou muda a Bíblia. Mas a reforma de Deus não é um mover místico, não, espiritual. A reforma de Deus é uma limpeza. Não vai sobrar ninguém, nem de um lado nem do outro. Não vai sobrar ninguém na família de Eli para contar a história. Não vai sobrar hebreu.
não vai sobrar filisteu, não vai sobrar ninguém para contar a história, porque aí Samuel, Deus vai dar para ele a direção, assume agora. Quando ele for assumir, ele vai assumir com um monte de gente diferente. É um recomeço. Não tem meio termo. Não tem. Sem a palavra de Deus, sem a verdade de Deus, o mito toma conta da nossa mente. Irmãos, irmãs, amigos e amigas da verdade e graça, não se iludam. Não se iludam. Se nós aqui como cristãos não temos o costume de ler a Escritura regularmente, se a gente não tem esse costume, nós somos alvo fácil de qualquer tipo de mentira, engano e mito. O maior exemplo, para mim, é o exemplo do rei Josias nas Escrituras. O rei Josias, desde menino, propôs no seu coração servir ao Senhor intensamente. Mas até o dia em que ele teve acesso à Escritura, ele viveu em profunda escuridão. Ele era um servo sincero, mergulhado na escuridão. Por quê, irmãos? Porque sinceridade não significa nada no cristianismo. O cristianismo não é movido por sinceridade. Ele é movido por fé. E a fé vem pelo ouvir a Deus. E o ouvir a Deus vem pelo ouvir a palavra de Deus. É Deus que coloca em nós a fé, mexe com o nosso coração, traz luz à nossa mente para que tenhamos compreensão. Sem a palavra de Deus nós estamos perdidos, ainda que estejamos aqui extremamente sinceros. Quando Josias leu o livro da lei, que foi encontrado atrás da parede na reforma do templo, ele já estava ali no trono já há alguns anos, ele descobriu que tudo, absolutamente tudo o que ele fazia era abominável para Deus. Mas ele era sincero e amava o Senhor. Agora, como alguém pode dizer que ama a Deus se não lê a palavra, se não conhece os textos, se não se dedica a eles, se não teme, se não ama os versículos, as mensagens, os ensinamentos, não conhece as histórias? É um amor falso, mas a gente acredita que é verdade por causa do mito. Na guerra entre filisteus e hebreus, todos estão perdidos. Todos estão perdidos. Completamente perdidos. Todos. Todos. Deus está fazendo uma grande limpeza. Aí isso traz a nós uma outra compreensão. Sem novo nascimento, sem um verdadeiro encontro com o Senhor, nós continuamos em trevas, mesmo que estejamos na religião. Em profundas trevas. Porque não entendemos nada, não sabemos nada. Tanto moralismo, tanto ritual, tanta superstição, tanto culto. É muito culto, irmão, que não serve para nada. Porque é qualquer coisa menos culto. Qualquer coisa menos culto. Porque o culto, que pode ser traduzido como um ato de adoração, isso se faz no momento em que você ama a Escritura. Como Jesus nos ensinou. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, 21. E aquele que me ama, porque guarda os meus mandamentos, será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Pronto, está resolvido. Ou seja, quando nós nos reunimos aqui, ou em qualquer lugar, nos reunimos aqui porque gostamos de servir ao Senhor juntos. E criamos laços de amizade e comunhão. Mas não é o fato de estarmos aqui que transforma isso aqui num culto. Nos reunimos para juntos cultuarmos ao Senhor. Mas isso só é possível se cada um de nós aqui nasceu de novo, teve um encontro com o Senhor de verdade, senão não serve para nada. É só simbologia, ritual. Olha como é que os cultos se tornaram ritual. Tem um jeito para começar, tem uma sequência de músicas, um jeito para... Tudo tem jeito. Tudo tem forma. A Bíblia vai nos ensinar que profetas, apóstolos e os autores dos textos se esforçaram o tempo todo para mostrar que os mitos são conceitos humanos. É o caso, por exemplo, do tanque de Betesda, a famosa passagem de João, capítulo 5. Todo mundo acreditava que aparecia um anjo e agitava as águas. E o cara está diante de Deus. E Deus olha para ele: você quer ficar bom? Deus, você quer ficar bom?
E o cara fala assim, pô, mas ninguém me empurra para dentro da água. Você vê? Ele está diante de Deus, mas a mente dele está presa no mito. Ele está na escuridão. E quando ele é curado, ele não é curado porque tem fé, porque pediu, porque clamou, fez. Ele é curado porque Jesus decide, levante-se. Sem que ele pensa. Porque se Jesus não fosse até ele, se Deus não for até Samuel, se Deus não for a qualquer um de nós, irmãos, nós permaneceremos em escuridão. E se há entre nós pessoas que não têm prazer nos textos bíblicos, há de se questionar se nós realmente nascemos de novo. Se os textos não nos dizem nada, não mexem com o nosso coração, de alguma forma não nos trazem esperança, há de se questionar se houve um novo nascimento. Por quê? Porque aquele que nasceu de novo quer permanecer na luz. Se você ama o Senhor, se você realmente ama Jesus, como diz o texto, permaneça na luz como Ele na luz está. Isso não é um discurso moralista para deixar de fazer coisas feias. Isso tem a ver com conhecer a palavra, viver por ela e permanecer no mundo iluminado. Porque sem a luz, ficamos na escuridão. Ficamos na escuridão. Elias desmistificou, detonou a ideia de Baal, foi uma vergonha. Inclusive no tempo de Elias, o povo de Israel nem era mais adorador de Jeová, já era Baal, já tinha tomado conta. Moisés acabou com o Egito e o próprio Deus agora desmonta o mito de Dagon. Que Deus é esse que fica em pedaços diante de uma caixa? A arca é uma caixa, irmãos. Ela é uma caixa. E Deus vai pesando a mão, né? Isso é muito legal no texto, porque Deus vai revelando a sua ira, a sua força e o seu poder para que os caras acordem, né? Mas eles continuam preocupados com a caixa, com ofertas, com coisas, com a carroça, com os bois, com a pedra. Botaram a arca em cima da pedra. Aí a pedra ficou sagrada. Ai, caramba, essa pedra aqui, a arca. Irmãos, isso é do ser humano. A história vai nos mostrar que antes da Reforma Protestante, em 1517, quando a Reforma Protestante aconteceu, né, no dia que Lutero colocou lá as suas questões na porta da igreja alemã, no dia 31 de outubro de 1517, antes daquilo, Lutero já andava bem aborrecido, principalmente depois que ele decidiu visitar a sede da igreja cristã em Roma e descobriu que era uma grande salada, uma grande feira de souvenir, onde você pode comprar o que você quiser. Desde um pedaço do cravo que pregou Jesus na cruz, um espinho da coroa de Cristo, né, um cabelo de Maria, você compra o que você quiser. E os caras faziam, e vendiam, e vendiam. E não é assim que acontece hoje, irmãos. Nesse sentido, Samuel é um problema, Josias é um problema, Jesus é um problema, porque eles desmontam esse negócio. Desmontam essa estrutura mítica total. Quem nasceu de novo ama a verdade. Como já falei aqui o texto. A Bíblia vai dizer que mitos são histórias inventadas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Paulo diz a Timóteo que ele devia ter cuidado com as histórias que são inventadas. Eu sou de um tempo que a igreja de onde eu era recebia muitos pastores, missionários de vários lugares do mundo, e todos eles tinham história para contar. Ninguém nunca provou nada. Irmãos, lá de onde eu venho, os mortos estão ressuscitando. E todo mundo acredita. Eu me lembro de um cara, isso eu lembro bem, do cara que vendia uma foto do arrebatamento. Verdade. Dá vontade de rir, num primeiro momento, no segundo me causa constrangimento. Ele disse na igreja onde nós estávamos que eles abriram a Bíblia no texto
Tiraram a foto da Bíblia e saiu aquela imagem do arrebatamento. E os irmãos acreditam. Acreditam em qualquer coisa. As linhas escatológicas também. Cansei de ver. Esse final de semana a gente estava falando, não foi? Do fenômeno do menudo. Lembra do menudo mania? Vocês dançaram também, né? Não se reprimam, né? Então. Quando o menudo apareceu, paralelo àquele movimento todo, né? Eu lembro bem dessa época, Xuxa, menudo e tal, começou a surgir um movimento nas igrejas que era o movimento da mensagem oculta do rock. Então o camarada ia com uma vitrola, um toca-disco para os cultos e rodava o disco ao contrário. Aí ele pegava lá o disco, né, botava ao contrário. Você ouviu, irmão? Ele disse, eu sou o Baal. Você pega um culto de final de semana, como eu participei de congressos de jovens várias vezes, 3 horas de culto, 4 horas de culto, a Bíblia não é lida nenhuma única vez, mas o disco toca ao contrário várias vezes. A gente acredita em tudo. Por quê? Porque são histórias inventadas. Quando você abre a Bíblia e explica biblicamente, hermeneuticamente, teologicamente, sabe o que o irmão diz? Que você não tem fé, que você é frio, que você não faz milagre, que você não crê em nada, porque você explicou o texto. Mas o maluco que vai lá e roda o disco ao contrário, ele acredita num negócio incompreensível. Fora os anticristos, vários e vários. Gorbachev foi anticristo, João Paulo II foi anticristo, vários presidentes, manchas, coisas, acontecimentos, tudo que foi dito, e todo mundo acredita, Da passagem de 99 para 2000, o pessoal dormiu aquela noite tenso. Dormiu todo mundo nervoso, achando que não ia acordar no famoso bug do milênio. Mas quando você faz a escola bíblica, abre o texto e o cara ri. Ele ri na sua cara. Ri na sua cara. Como se você fosse um idiota. Quando você está dando aula no seminário e explica os textos, eles vão na coordenação e reclamam. Eles não querem aprender. Então nós precisamos fazer a meia-culpa. Quem nós somos, o que nós cremos, qual é a nossa postura diante da verdade, das coisas que a gente escuta, das maluquices, porque os mitos são histórias inventadas. Os mitos promovem as controvérsias. Os debates, né, as polêmicas. As pessoas preferem os mitos. Preferem a maluquice. O dente de ouro, o mato que acende, não sei quem que flutua, todo mundo gosta desse negócio. A gruta, a caverna, o monte, a casa, a irmã de oração, o irmão de oração, cultos enormes, as pessoas rodando dentro do culto, girando, grudando na parede, caindo no chão, fazendo movimentos de animais. Tem um vídeo no canal da Oficina da Palavra com o David Wilkerson, onde ele fala sobre isso. Pessoas rugindo como leão, latindo como cães, similando como serpentes. No vídeo ele chora, ele diz, isso não é o Espírito Santo. O que vocês estão fazendo com o Espírito Santo? Ele diz. Que conversa é essa? Ele está pregando na Rússia. Ele está falando sobre a maneira como os crentes se comportam. Mas o que é mais inacreditável é que nós estamos apenas repetindo um comportamento que já é dos hebreus, que já é dos filisteus e que já é sempre, o tempo todo. Comportamento viciado por aquilo que não é verdade. O apóstolo Paulo enfrentou a mitologia grega, porque os caras queriam dizer que eles eram deuses. Os deuses estão entre nós, e ele repreendeu. Depois ele enfrentou a mitologia de Éfeso. Diana veio dos céus. Que Diana veio dos céus aonde? Ele lutou contra aquilo também e enfrentou. Por quê? Porque os mitos são a negação da verdade de Deus, como o Romanos vai nos ensinar. Transformam a mentira em verdade. E finalmente Pedro fala, 2 Pedro capítulo 1, versículo 16, nós não falamos para vocês de fábulas inventadas, nós falamos do que testemunhamos.
ele diz. E quando Pedro usa essa expressão, é para mostrar o que, irmãos? Que já naquele momento, primeiro século, a igreja estava cheia de fábulas inventadas. Cada um de nós, aqui no vídeo, precisa fazer a meia-culpa. Assim, quanto tempo eu levo no YouTube? E quanto tempo eu dedico aos textos da Bíblia? É uma reflexão simples. Cada absurdo, inacreditável. Inacreditável. E aí já falamos sobre isso semana passada, de como as lideranças usam essas coisas, usam os mitos e os efeitos que esses mitos causam nas nossas vidas. A unção com óleo, o shofar, os sacerdotes, a arca. Tem aquela passagem do Antigo Testamento que o camarada manda jogar, né? Joga as flechas, lança as flechas. Eu já fui no culto que o cara estava distribuindo arcos e flechas. Eles vão transformando os textos em mito, em história, em lenda, em coisas. Aí ele vai e te pergunta: e você, irmão, você tem promessa? Eu tenho promessa. Você tem? Eu tenho. Minha tenda. E fica aquela linguagem toda religiosa, antiga, maluca, sem sentido. Nenhum sentido. Nada. O que a gente observa então? Que essa mentalidade é uma mentalidade pagã e não cristã. Os hebreus, no texto, são muito mais pagãos do que hebreus. Então Deus não se deixa comandar. A arca não é de ninguém, a arca é de Deus. Não vai ficar em lugar nenhum. E vai ficar todo mundo desesperado agora. E depois que essa onda de matança passar, que é uma carnificina, né? Depois que passar essa fase, vai rolar um silêncio. Até que Deus prepare Samuel e Samuel se posicione. E o que Samuel vai fazer, irmãos? Culto de oração? Não. Congressos? Não. Samuel vai voltar a ensinar a palavra de Deus, para que o povo de Israel volte a ter um encontro com a palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus mantém a nossa mente lúcida, iluminada, clara, com o entendimento das coisas. Como? Como nós nos submetemos a esse tipo de coisa? As histórias, as invenções, aos cultos enormes, né? Vocês todos aqui que estão assistindo, muitos que estão assistindo na internet, todos vocês têm vida na igreja há muitos anos já. Você já passou muitas horas da sua vida dentro de igreja. Depois você, quando estiver sozinho, faça uma reflexão sozinho, assim, de quanto isso realmente agregou na sua vida, em Deus. Que a impressão que eu tenho é que quanto mais tempo dentro de igreja, os crentes vão ficando piores. Porque eles deveriam ficar melhores, mais fortes, mais consistentes, mais corajosos, amando mais a Escritura. Eles vão piorando. Eles vão piorando. O mito é um negócio tão maluco que você pega, por exemplo, as editoras, elas vão mudando as versões da Bíblia para te facilitar, né? E aí tem irmão que acha que só aquela versão antiga é que é verdadeira. Ele se apega a palavras, a expressões, a ideias. Ele não está preocupado com a mensagem. Ele está preocupado com aquilo que acredita. Porque quando Neemias e Esdras promovem a maior reforma do Antigo Testamento depois de Josias, a Bíblia diz em Neemias capítulos 8 e 9 que eles leram os textos durante 2 dias e o povo de pé, debaixo de chuva. E o povo chorava e gemia, porque a coisa ficou muito ruim e a palavra de Deus foi trazendo clareza. E os caras foram lendo. Não fizeram uma oração, irmãos. Não cantaram uma música. Porque verdadeiros servos de Deus não vivem de música e de oração. Eles vivem da palavra. Porque nem só de culto, nem só de oração e nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É disso que o crente vive, que o servo de Deus vive. E aí, o que a gente vê? Como nós já falamos num outro momento, que nas igrejas, nas comunidades e aqui nos textos, Deus não é apresentado, a palavra não tem a primazia, os objetos carregam a mística de poder positivo
E, finalmente, crenças em talismãs e a valorização de costumes é mais importante do que os textos. Só que agora, o que Deus fez nos textos? Acabou com tudo. Acabou com os hebreus, acabou com os filisteus, acabou com a arca, acabou com a religião. Não vai sobrar nada. Nada. E aí Deus vai refazer o processo. Vai refazer o processo. Nós temos mais mitos do que fé cristã. Assim como os hebreus tinham mais mitos do que Deus, nós hoje também temos mais mitos do que fé cristã. Então a pergunta que todos nós devemos fazer é no que realmente nós acreditamos. Essa que é a pergunta. No que nós realmente acreditamos. O tempo que nós dedicamos à Escritura, se sentimos falta dela ou não. Quando eu disse aqui no outro momento que os cristãos hoje ficam procurando igreja, porque as igrejas viraram um segmento, né? É igual ao supermercado, né? Você vai escolher o produto que você quiser. Tem produto para todos os gostos. Então a turma fica procurando, não encontrei nenhuma igreja. Os caras estão atrás de quê? De Deus, da sua palavra ou daquele ambiente religioso. É óbvio que não é da palavra de Deus. Porque se você tem a palavra de Deus dentro de casa, a Escritura, mesmo que você não possa vir, você não precisa de mais nada, cara. Porque a gente vem aqui porque é bom vir. É bom estar junto. É bom compartilhar a fé. Orar uns pelos outros. Nos apoiar. Nos suportar. Por isso que a gente se reúne. Mas se nós temos a palavra de Deus conosco, não precisamos de mais nada. A palavra de Deus é que nos alimenta e que nos dá fé. E aí, para que eu me torne participante da comunidade de fé, eu me reúno com os meus irmãos. Obviamente, não existe igreja ou comunidade sem irmãos. É óbvio. Então eu não consigo ser igreja sozinho, como alguns insistem em dizer. Mas eu consigo ser crente sozinho. Com certeza. Porque a palavra de Deus é que me alimenta e que me traz lucidez. Mas no que eu acredito? No que eu realmente acredito? Nos mitos, nas histórias, nas lendas, nas coisas ou no Senhor? O que eu realmente acredito? Essa que é a pergunta que a gente tem que fazer. Né? Como eu falei para vocês do disco lá. Né? Você lê o texto bíblico, o cara não acha nada. Você toca o disco ao contrário, ele fica apavorado. Apavorado com aquilo. E a gente fica examinando as coisas, os símbolos, as imagens, as letras, as logomarcas, tudo isso para justificar uma fé mítica. Mas na verdade, o que a Bíblia vai mostrar é que Deus não se deixa levar por isso e desmonta todo aquele mito. E agora, sem arca, como é que vai ser? Cabe a gente terminar essa noite fazendo uma boa reflexão sobre em que coisas a nossa fé está firmada. Sabe? Nos mitos das orações longas, estou precisando orar mais, né? Das muitas orações, das orações fervorosas, da adoração extravagante, dos cultos espiritualizados, ou nós cremos na palavra de Deus. A gente cita, onde houver 2 ou 3 reunidos, a gente cita o texto, mas se tiver pouca gente, a gente desanima. A gente tem que fazer a meia-culpa. Temos que admitir, né? A gente lê o versículo. Aí a igreja está vazia, o cara vai ler o versículo de novo para dar uma animada, né? Não importa, quem tinha que vir veio, quem tinha que vir Deus trouxe, porque mas no final, por dentro, ele está irado, ou revoltado, ou acha que Deus já não está mais ali mesmo. A gente cita o texto, mas o que nos deixa felizes é o templo lotado. Aí a gente fica alegre, né? Pode ter falado um monte de batatada, mas hoje o culto foi bom. Todo mundo estava lá, uma alegria. A gente fala dos textos, mas no final das contas, precisamos refletir onde o nosso coração está. No texto ou no mito que gira em torno dele. Eu me lembro do missionário que chegou lá na igreja com aquela cara de missionário. Vocês não sabem! É sempre assim, é sempre uma coisa que a gente não sabe. Vocês não sabem, mas em São Paulo existe uma igreja satânica.
no subterrâneo da cidade. Pô, os irmãos ficam apavorados. Mais de 4.000 pessoas se reúnem, sacrificando o Cristo no centro de São Paulo. Nós ouvimos aquilo, nossa, como que ele sabe dessa informação? Mas ninguém pergunta para ele, como é que você sabe? Ninguém pergunta, todo mundo acredita. Se o camarada disser que vai ter arrebatamento, que vai ter tribulação, e que as pessoas vão ficar aqui sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi embora, a situação está tão ruim que até o Espírito Santo foi embora. Não aguentou. E que sem o Espírito Santo mesmo, eles vão enfrentar o anticristo no peito e na raça, com a unção de Rambo, com a unção do que você quiser, dos Avengers. Eu me lembro de um cara que pregou uma vez, ele falou assim, se você não for arrebatado, fique na fila dos decapitados. Falou, tava lá, pô. Fique na fila dos decapitados. Porque os decapitados são aqueles que não deixam a marca da besta ser colocada no seu corpo, são aqueles que não se submetem. Então, quer dizer, o camarada prefere acreditar numa narrativa maluca, construída na ideia de uma pessoa, e aquilo faz maior sentido. Caraca! E se eu disser para esse irmão, não tem isso na Bíblia, ele acha que você é frio, que você não tem fé, que a letra mata, que a teologia está acabando com o teu cérebro, é um parasita que está comendo o teu cérebro. Ele prefere acreditar nos absurdos que são ditos. E mais uma vez, semana passada, eu vi o filme do Nicolas Cage, Apocalipse, que ele é um piloto de avião, e o que eu descobri? Que depois do arrebatamento, o pastor ficou. E todos esses caras têm raiva de pastores. Os pastores sempre ficam, cara. Toda história. A mulher foi na igreja lá, chegou na igreja, não tinha ninguém. Quem que estava lá? O pastor da igreja. Ele disse, é verdade, aconteceu. E ela falou assim, mas você está aqui. Ele olhou para aquela cara de triste. Então nós precisamos pensar, irmãos, que tipo de fé nós temos? Firmada em quê? Sustentada em quê? Se nós realmente conhecemos os textos que citamos toda hora, se citamos os textos inteiros, se sabemos o que falamos, né? Já falei aqui que eu posto os vídeos no canal, o cara olha para o título e mete o pau no vídeo sem ter assistido. Está errado, está absurdo. Quem você pensa que é? Quem é esse maluco? Eles perguntam. E você ficou olhando, assim, inacreditável. Lá na frente, na transição entre Saul e Davi, Samuel, o maior profeta de todos, juiz e sacerdote, será rejeitado pelo povo de Israel. E Samuel então vai reclamar com Deus. E vai dizer, Senhor, o teu povo não me ouve mais. Eu sou inútil. Eles me rejeitaram. E Deus vai responder para ele, não foi você que eles rejeitaram. Eles rejeitaram a mim. É sempre Deus, irmãos. Na verdade, a falta de inclinação para a Escritura mostra muito da nossa relação com o Senhor. E é nesse momento que nós temos que pensar se realmente no nosso coração ainda estamos carregando arcas ou se temos uma aliança com o Deus da arca.